Pastor Alexandre, graça e paz. Como é que Oh, tá? amém, aleluia. Até agora tá tudo ok. Gente, todo mundo tá ouvindo direitinho aí? Minha voz, a voz do pastor Alexandre, todo mundo tranquilo? Hein? Pastor, tá me ouvindo bem, pastor Alexandre? Tô ouvindo, tranquilo. Maravilha. E vocês, pessoal, estão ouvindo direitinho a gente? Podemos começar? Pastor Alexandre, você é muito chique, viu? Esses pastores chiques são esses que têm esse monte de livro atrás, assim, Ah, nossa. é, eu O sou. meu, isso é coisa de quem tem um escritório em casa. Eu não tenho escritório em casa. Eu trabalho na igreja. Tudo que A eu gente faço faz o que aqui a dá gente pode. direito na igreja. Então eu estou aqui na minha sala, no cantinho da mesa de jantar, e o É, plano de fundo é a janela. é janela. Bom, gente, se porventura alguém não conhece, pastor Alexandre, ele é o diretor do nosso Seminário Teológico Batista do Grande ABC. Ele é um cara que não somente é excelente teólogo e professor, como também é excelente gestor. Atualmente, eu sou o presidente do Conselho de Educação Teológica dos Batistas do Grande ABC, e nós, como conselho, com o diretor anterior, entendeu que tinha chegado o tempo dele, pediu para sair, e nós, como conselho, entendemos a orientação de Deus de convidar o pastor Alexandre, e foi uma coisa acertada demais. Tem sido uma bênção, o curso foi reformulado e tem chegado pessoas novas e tem sido bênção demais. A questão da gestão, a questão acadêmica, a questão teológica, tem sido sensacional. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Alexandre. Só que o pastor Alexandre ele tem uma experiência mais larga do que isso. Porque antes disso, o pastor Alexandre era o diretor executivo da associação. Então, ele meio que transitou por muito tempo pelas igrejas, convive bem com os pastores, conhece bem. Então, ele é um cara que tem como ter um diagnóstico de algumas coisas em relação à igreja de uma maneira geral. Além disso, hoje ele é o presidente da subsecção da Ordem dos Pastores aqui da região do ABC, ou seja, ele é meu chefe nos pastores. Antes ele era meu chefe na associação, agora é meu chefe nos pastores, é uma benção. Mas aí, pastor Alexandre, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui comigo, tá? Você é um cara que foi um presente de Deus, está sendo um presente de Deus na minha vida. Quando eu cheguei aqui, você me recebeu com muito carinho, como um amigo. E a gente tem desfrutado de uma amizade muito gostosa desde esse tempo. Então, louvo a Deus por sua vida, tá? Amém. Obrigado, querido. Obrigado. E você, eu já notei que você tem um dom do amor, né? Para me elogiar tanto assim. E quem tem um dom do amor exagera às vezes, né? Mas Amém. a recíproca é a mesma, pastor Shoa. Eu que tenho um grande orgulho em saber que tem um pastor, né, na nossa região como você, né? E olhando o que Deus tem feito através da sua vida na PIB de Mauá é algo assim extraordinário, né? Deus É é bom. uma é prova do amor de Deus para com essa igreja, o trabalho que você tem feito nessa igreja, e nós não temos dúvida nenhuma que foi Jesus que mandou você para a PIB de Mauá. Amém. Então, Amém. Em nome de glória a Jesus. Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na PIB de Mauá. Não tenho Amém. dúvida. Mas, pastor, o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre teologia, né? Na verdade, hoje a gente vai Sim, conversar sobre a importância da teologia para a igreja, de uma sim, maneira geral. E eu queria que, antes da gente entrar nisso, você falasse um pouco sobre a sua história com a teologia, né? Que sempre, tá. apesar de você sempre estar envolvido nessa parte de gestão, mas o seu coração pulsa muito forte por essa questão da teologia, do ensino. Eu Sim. vejo isso por suas postagens e tal, embora também tenha visto que você gosta de rock and roll, né? Você também posta de vez em quando sobre isso, É, mas assim, é. a teologia é uma espinha dorsal do seu ministério.
Como foi essa paixão? Como foi que surgiu isso, essa inclinação para a teologia? Olha, pastor Uchoa, eu vou te falar uma coisa. Com 12, até interessante, com 12 anos de idade, foi parar na minha mão um livro que estava na cabeceira da casa da minha irmã, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha irmã já era casada, um livro do Dr. Aguinaldo Leite do Sacramento. Dr. Aguinaldo Leite do Sacramento, ele é um pastor que por muitos anos foi pastor batista, ele é o presidente do Ministério Shalom. Tá. E esse livro, o nome dele é A Volta do Rei Jesus. E esse livro é um livro totalmente dispensacionalista. Quando eu li esse livro aos 12 anos de idade, eu comecei a estudar escatologia exaustivamente a partir dos 12 anos de idade, rapaz. Ah, cara. Tá explicado por que você gosta tanto desse assunto. Já com 20 anos de idade, eu praticamente já tinha lido muitos autores de teologia. Muitos. Muitos. Que eu fazia a minha mãe comprar livros de teologia. Eu ficava lendo um por um. Já na adolescência, juventude. E por que parece tanto que quando eu entrei na faculdade teológica, eu não tive surpresa. Desde a primeira aula, né? Você já estava bem familiarizado com a linguagem, com o discurso teológico, né? E para você ver, minha primeira aula de teologia, né, foi no seminário teológico. Foi com o pastor Jonas Madureira. Teologia Sistemática 1. Então, aí a paixão só aumentou mais, né? Caramba, o Jonas é bom pra caramba. E eu me formei em teologia e no ano seguinte já entrei na sala de aula para dar aula de teologia no nosso seminário. Então já são aí 11 anos como professor de teologia na nossa Faculdade Teológica Batista do ABC e hoje seminário, né? Ah, legal, cara. Então, desde moleque mesmo, pegou desde o negócio, moleque. se apaixonou. E começou pela escatologia. O pastor Alexandre, gente, ele gosta muito dessa área. Aliás, o dispensacionalista geralmente dá essa ênfase muito bacana. Esse é um ponto muito positivo do dispensacionalismo. Embora eu não seja dispensacionalista e às vezes até faço umas críticas um pouco mais ácidas assim, mas no geral esse é um ponto positivo demais. Porque eu percebo que as pessoas que têm posições escatológicas diferentes não percebem o quanto esse clima escatológico ele permeia a Escritura toda. Sim. Né? A Escritura inteira, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma expectativa pelo porvir. Exatamente. E eu sinto, pastor Alexandre, que a igreja perdeu um pouco isso. Perdeu, infelizmente. A igreja trocou o porvir pelo agora. E se frustra porque o agora não satisfaz ninguém. Você sente isso, cara, que falta que as igrejas, especialmente na nossa Real Batista, perderam essa ênfase na escatologia, na volta de Jesus? Sim. Olha, aqui em São Paulo, na década de 80, porque esse assunto escatologia me chamou a atenção, porque na década de 80, entre os batistas aqui da Grande São Paulo, todo ano, acho que você tem informação pelo Palavra da Vida, todo ano, o Grupo M, o famoso Grupo M do Palavra da Vida, ele fazia peças e números escatológicos em todas as igrejas da Grande São Paulo. E como eu fui batizado na Igreja Batista em Vila Gerte, em 1990, todo ano eles estavam lá, apresentando números da volta de Cristo. Não só eles, como existia muito movimento escatológico nas igrejas nesse tempo. Muito. Aqui em São Paulo, era uma coisa louca. Praticamente todo domingo o sermão era escatológico.
Poxa. Até porque a gente, naquela época, era a época da Guerra Fria, os anos Uhum. 80, União Soviética e Estados Unidos, uma guerra nuclear iria acontecer a qualquer momento. A Guerra do Golfo no final da década de 80. Então, o estudo da escatologia era, nossa, era uma coisa fantástica. O Carlos Oswaldo vivia fazendo palestra nas igrejas. Então, Hum. essa linha pré-tribulacional, dispensacional, cresceu muito nesse tempo, por causa dessa questão. E A aí influência envolve, da palavra da vida, de uma maneira geral, né? exatamente, a palavra da vida influenciou muito as igrejas evangélicas nesse segmento, aqui em São Paulo. Sim, 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 Mas sim, sim. hoje não temos mais muito. Hoje, praticamente, nós não temos muito mais isso, não. Né? É que Então, hoje houve uma inversão de eixo, né? Hoje está muito mais na moda o aliancismo, né? Por causa exatamente. dessa emergência da teologia reformada nas Sim, redes sociais, né? Essa sim, emergência, figuras como Nicodemos, como exatamente. Franklin Ferreira. Hoje esses são os popstars da teologia, né? Mas E olha, desculpa, não que é isso, pode falar. como dispensacionalista, mesmo assim, eu acho isso fantástico. Porque esses caras estão chamando as pessoas para a Bíblia, meu. Ah, não, não tenha dúvida, não tenha Entendeu? dúvida. Não tenha dúvida. Eu estou só falando dessa questão. Uma vez Sim. que a teologia reformada está muito em moda, via de regra, a teologia reformada é mais direcionada para o amilenismo, então o que é É. que acontece? Essa galera não enfatiza muito escatologia. Sim, Essa é a sim. questão. Verdade, verdade. Eu sou um pré-milenista histórico, né? Sim, A minha é verdade. posição é a posição do Millard Erickson, do Wayne Gruden, do George Eldon Led. Mas eu sou o pré-milenista histórico que mais enfatiza a volta de Jesus dos que eu já conheci. Sim. Porque, porque o primeiro aniversário da PIB de Mauá, depois que eu cheguei, quem pregou no culto do aniversário fui eu, e o sermão foi Certo. primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nossa, que benção. Aí sim, Exatamente, exatamente. aí sim. Inclusive o Paulo César do Logos estava lá com a Nilma, né, a saudosa Nilma, estavam lá Sim, cantando. sim. E ele, quando ele veio comentar depois, nossa, nunca vi uma coisa dessa. Né? E eu até gostaria de ver, mas eu nunca vi uma coisa dessa. O aniversário da É, igreja, o pastor falar sobre a volta de Jesus. Mas essa é é, a é nossa incrível, esperança, né? é incrível. Pastor Alexandre, estudar teologia é coisa só para pastor? O que, é que você pensa nisso? Você acha que o crente em geral deveria dedicar tempo para estudar teologia? Sem nenhuma sombra de dúvida. O Edgar Young Mullins, né, saudoso presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e teólogo por excelência, ele escreveu um livro ditado pela Agnus, que só o título do livro já, já é algo fantástico. A religião cristã na sua expressão doutrinária. Sim. Conheço esse homem. Sim, meu, a religião cristã na sua expressão doutrinária nada mais é que o ensino a partir das escrituras, da cristologia, da pneumatologia, da soteriologia. Esses pontos fundamentais na vida do cristão em geral é algo que, embora não pareça, mas é algo transformador. Quando a pessoa aprende de fato a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, poxa, a humanidade de Jesus é algo assim que dá um impacto nas nossas vidas. Porque é o que as escrituras chamam a cada um de nós para seguirmos essa humanidade dele. Sim. Então, o estudo da teologia faz com que a gente entenda isso, essas questões. Agora, sabe o que, é que eu Tá? acho que. Sabe o que eu penso que acontece também, cara? Ah, Quem ensina, e eu estou puxando essa responsabilidade para nós, pastores, né? e, Quem ensina, muitas vezes não percebe a responsabilidade de trazer para a prática aquilo ali. Né? exatamente. Né? Porque quando você pensa em cristologia,
Quando você pensa nos atributos de Deus, por exemplo, cara, isso é muito prático, isso é muito necessário para o nosso dia a dia. Sim, Só que, assim, às vezes a turma parece que divaga numa coisa teórica e não traz para as pessoas aquilo que é o anseio de quem para ouvir, que é o que é que sim, isso tem a ver comigo, né? Então, o Paul Tillich, ele, por exemplo, ele disse o seguinte, ele disse que os teólogos são especialistas em responder perguntas que ninguém está fazendo. sim, é verdade. Né? Né? Então, assim, às vezes eu vejo que ele tem razão nisso. Né? Sim, sim, Falta dizer para a pessoa, olha, eu quero explicar, pô, eu quero explicar o que significa eternidade, né? O que sim. significa eternidade? Deus é eterno. O que significa um ser eterno? Né? E não explicar o que isso tem a ver com a gente, pô. Né? O cara faz, caramba, que negócio difícil, né? Eu sou o alfa e o ômega e Sim, tal. E aí o cara fala, nossa, ele sabe muito, mas aí no final fica com aquela pergunta, né? E o que é que eu tenho a ver com isso? é, Né? O que é que isso muda a minha vida? Então, às vezes, parece que isso falta. Eu acho até que é por isso que muita gente tem a ideia de que não é nem bom o crente estudar teologia demais para ele não ficar cético, né? sim, Tem denominações que não incentivam muito isso. Quando o crente começa a é, dizer que está lendo um livro teológico, o pastor vai logo, ó, esse é é, cuidado, verdade. né? Vigie, vá orar, porque senão você vai esfriar. Será que a galera, quando começa a estudar muito teologia, tende para esfriar na fé, Alexandre? Olha, esse conceito que eu acho injusto, tá? Injusto, que isso sobrou até para os conservadores como eu e você, o Nilber que está nos assistindo, o pastor Nilber. Essa conta nós devemos jogar no liberalismo, porque de fato o liberalismo que teve contato com as filosofias existencialista, por exemplo, fez com que muitos estudiosos das escrituras seguissem uma linha totalmente aversa daquilo que nós cremos como as verdades fundamentais da fé cristã, Sim. entendeu? Infelizmente, os conservadores entraram nessa essa ideia e foram taxados, olha, se você estudar teologia, sua cabeça vai virar de tal forma que você vai perder a fé. No liberalismo, isso é um fato, isso é real. Você entra numa instituição liberal, por mais fé que, entre aspas, que você tenha, no final da história você sai do seminário dizendo que não é bem assim. E acreditando que a Bíblia é mais um livro histórico apenas. Ou no contexto neo-ortodoxo, ou no contexto existencial. Mas a teologia em si, de fato, tá? Que é a teologia que é o contrário de fazer com que a pessoa, entre aspas, apague a sua fé, é uma teologia que faz com que a pessoa tenha certeza da sua fé. Que é a teologia que nós acreditamos que ela vem a partir das Escrituras, que é o livro maioral acerca de teologia cristã. É a Bíblia. Porque nós cremos na sua inspiração plenária, na sua inerrância, na sua autoridade absoluta. Entendeu? Quando nós estudamos uma teologia sadia, eu não me arrisco em falar uma teologia verdadeira, que é aquela que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, essa teologia, sim, ela modifica, sim, o cristão. E modifica para melhor, sem nenhuma sombra de dúvida. Olha aí, Alexandre, o Roberto tá mandando um abraço aí para você. Essa família, cara, ama você demais, viu? Ó o Beto aí, ó. Uma família Esse que quero Beto dizer que me aumenta, dá o viu? privilégio de pastorear. Esse povo tem um amor gigantesco por você, cara. Oh, que saudades. Tanto o Roberto, como a Tatiana, como o Léo, É, tem um carinho muito especial por poxa, você. essa família é uma família muito querida, viu? Eu tô com uma dívida muito grande com eles. Eles são fantásticos. Essa família me abençoou muito quando eu estive na Igreja Batista em Vila Magine. Foi uma família que sempre esteve assim, ajudando o pastor. Assim, eles são fantásticos.
O Beto, a Tati e o Léo são, assim, gente, assim, pessoas de Deus. Assim, não tem, assim, fantásticos. E gente que deixou muitas saudades. Minha, com certeza. Amém. Amém. Forte abraço. Ó, o pastor Nilber está dizendo assim, a teologia, quando bem estudada e trabalhada, é uma fortaleza para a nossa fé. Exatamente. É isso aí. Falou tudo. É isso Falou aí tudo. mesmo. Encerrou a parada. Essa questão da teologia liberal, cara, é engraçado demais isso aí. Você pega, né? Eu hoje com Logos, eu tenho acesso a muito material em língua inglesa que eu não tinha antes. Sim. Né? E aí, quando você vai, por exemplo, para esses comentários do final do século XIX, né? Começo do século XX, essa erudição que existia na época, né? Cara, Exatamente. é engraçado, velho. O cara vai fazer um comentário de Gênesis, eu estou falando de Gênesis porque eu vou começar uma série em Gênesis domingo agora na igreja, né? O cara vai fazer um comentário em Gênesis, o comentário dele inteiro é para analisar a história do desenvolvimento das fontes que o autor desconhecido de Gênesis utilizou para juntar e fazer o seu material. Certo. Né? E aí eu olho para aquilo e digo, meu Deus do céu. É lógico. A questão de perceber que Moisés usa fontes, isso é importante. Você começa... Isso explica muita coisa para você que é um estudioso, mas eu fico pensando, cara, o cara não se dedica em um momento sequer a dizer a mensagem desse texto é essa. Não! Sim. Né? Não tem nenhuma preocupação em dizer, olha, isso tem isso para a sua vida. Não, zero, esquece. Sim. É impressionante mesmo. Mas, ó, Alexandre, eu comentei, e você até já disse que essa questão da turma popular da teologia, na verdade, hoje está acontecendo um movimento que tem muitos aspectos positivos mesmo, tá? Muitos aspectos positivos. Mas, por exemplo, hoje é uma coisa que, para mim, é bem surpreendente. Por exemplo, o Nicodemos. Sim. Augusto Nicodemos é um grande nome da teologia presbiteriana. Ele é um cara bem inclinado para o puritanismo, então ele é um cara bem conservador em vários aspectos, inclusive litúrgicos e tudo mais. E ele é um cara mega popular hoje entre a juventude. Sim. O público que consome o cara hoje é a juventude. O cara tem muito mais de 500 mil seguidores no Instagram. A semana passada eu dei uma olhada, ele já estava com mais de quase 560 mil seguidores no Instagram. Né? E se você for atrás, é a galera jovem. E aí, o que é que eu tenho ouvido da parte dos pastores? A galera está começando a ter dificuldade com isso, porque a juventude da igreja está se levantando e questionando o pastor em questões teológicas. Né? Isso tem acontecido. Né? Tem uma turma aí que abraçou esse movimento reformado de redes sociais e tal, e que chega lá mesmo e para questionar o pastor, e o pastor anda se aperreando. Eu tenho ouvido isso, né? Eu tenho percebido isso. O que você pensa disso aí, Alexandre? Olha, esse fenômeno que está acontecendo com Augusto Nicodemos é um fenômeno que aconteceu na década de 80 com o Caio Fábio, tá? Porque o Caio Fábio tinha uma popularidade com a juventude fantástica, só que não havia internet. O Caio Fábio tinha um programa aos sábados. Sim. Tá? Aconteceu, tá? Com Silas Malafaia. Aqueles irmãos que têm a tendência pentecostal nas igrejas históricas, ouvindo Silas Malafaia todos os domingos, causavam nas EBDs. Isso aí eu alcancei. Caio Fábio não, porque eu me converti em 2000. Ah, sim. Né? Mas isso o Caio Fábio, quando mesmo. O estrondo do Caio Fábio foi tão grande que eu tinha 15 anos de idade. Ele veio aqui em São Caetano, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Nossa! Todas as igrejas batistas, presbiterianas, lotaram o teatro. Foi uma coisa louca. Eu estava nesse dia. O efeito Silas Malafaia foi a mesma coisa. E o que está acontecendo agora com esses pregadores reformados, também tem ocorrido isso. Por quê? Por exemplo, pastores batistas arminianos. Coitados, esses estão sofrendo. Estão mesmo. Estão sofrendo.
até mesmo, né, porque esses jovens, eles são curiosos, quando eles escutam Augustus Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, eles vão a fundo saber a origem desses caras e começam a estudar, por exemplo, a eclesiologia presbiteriana. E já quer chegar no pastor batista dele e querer mudar essa questão também. Eu tenho percebido que isso é acontecido. Mas, cara, ó, a minha leitura disso, cara, é a seguinte. Esse movimento de teologia reformada, de redes sociais, eles não arrebanharam essa multidão por causa da teologia reformada em si. Ou usando o termo que essa galera gosta, né, as doutrinas da graça, né? Sim. Na minha opinião, eles arrebanharam essa multidão porque eles ofereceram uma coisa que as igrejas não têm oferecido e que, para mim, é indispensável para a saúde da igreja. Pregação expositiva, cara. Para mim, isso é que está sendo... Isso é que foi... Porque, cara, quando você está acostumado a ouvir aquela pregaçãozinha, que o cara diz o que quer dizer e arrumou um versículo só para justificar, e de repente, você abre um vídeo no YouTube e vê o Nicodemos expondo um texto do Novo Testamento, amigão. Quando você, numa pregação, aprende o que não aprendeu em 10 anos de igreja, exatamente, há de se compreender esse fenômeno. Exatamente. Então assim, eu falando honestamente, vejo que esse movimento ele é muito positivo para provocar os pastores para deixar de ter preguiça e estudar, velho. Sabe? E preparar a mensagem, estudar contexto histórico, estudar o texto bíblico, conhecer, sabe? Conhecer isso para oferecer alimento sólido, cara. Com certeza, com certeza. Eu tenho visto muito isso. Agora tem um outro lado. Qual é o outro lado? Essa geração, por ser uma geração de rede social, é uma geração de fast food. Sim. É uma geração que não tem paciência, não quer aprender a cozinhar, só quer comer McDonald's. Então, resultado, o cara acha que sabe teologia porque assistiu o vídeo de uma pessoa. Aí não, aí tá certo. Né? E aí é uma turma... Então, esse é o lado ruim, sabe? Sim. Essa turma devia encorajar mais a galera a ler, indicar boas literaturas, fazer essa turma ler a Bíblia, por exemplo. Então, cara, tem tanto jovem crente, reformado calvinista de 5 pontos, que briga por isso e nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Véio. Nunca leu, verdade. Sabe, isso é terrível também. Sim. É outro aspecto crítico do negócio. Né? Agora, pastor, assim, ainda colocando mais lenha nessa fogueira, tá? Existe também um movimento muito forte, coisa muito preciosa, que é coisa de 10, 15 anos para cá, que são os congressos de teologia, né? Sim. Então, assim, as editoras investindo, né? Fazendo esses congressos. A gente vê muito esse movimento, a propaganda, o Congresso da Vida Nova, o Congresso da Fiel, coisa boa, né? Coisa boa demais. Muito mas, boa. cara, a gente percebe que esses congressos, eles alcançam uma faixa muito específica de público. A galera que tem condição de fazer um investimento, porque é tudo muito caro. São sempre em grandes hotéis, sempre com inscrições bem caras. E assim, eu não estou aqui dizendo que está errado, porque eu organizo evento também e sei que custa dinheiro. Né? Mas tipo assim, algumas pessoas têm levantado uma acusação de que está havendo meio que uma elitização da sã doutrina, sabe? Da boa teologia. Você tem percebido isso? O que você pensa sobre isso? Tenho, isso não é de hoje. Desde os tempos que eu era seminarista era assim. Quantos congressos eu quis ir quando eu era seminarista, quando eu fui, principalmente o Congresso Vida Nova, quando a gente foi observar o preço, nem mesmo a minha igreja, que era pequena, tinha condições de mandar. Entendeu? De enviar. O lado bom nisso é aquilo que você disse.
ali só tem boa teologia. Quem for vai sair de lá abastado, alimentado. O lado ruim é que, infelizmente, os obreiros que não têm poder aquisitivo, os seminaristas que não têm o máximo que eles conseguem apenas... Bom, eles não vão, eles não podem, não tem como. Eu acho isso muito negativo, eu acho que deveria ter uma flexibilização para que as pessoas possam participar, entendeu? Não sei de que forma, mas alguma coisa deveria ser feita. No caso da Fiel, eles têm um programa muito interessante que eles abençoam seminaristas. Eles têm um número de seminaristas o cara se inscreve, quando o cara é aceito no programa, o cara recebe livros, né? Sim. E eu vejo também que a Fiel, ela sempre tem nos seus e-books promoções absurdas na Amazon. Sim. Vez por outra tá aí todos os livros da Fiel na Amazon por R$5, por exemplo. Sim. Então eu vejo essa iniciativa, mas, por exemplo, a Vida Nova, no caso da Vida Nova, são raros os livros, eles não querem nem lançar e-books. Sim. São poucos os livros que têm e-book. Sim. Né? E aí realmente o bicho pega, porque livro teológico é caro. É caro. Caríssimo. Né? Caríssimo, caríssimo. Eu acho que deveria... Bom, para seminarista, eu acredito que as igrejas poderiam ajudá-los. Muitas ajudam na questão de aquisição de livros. Mas deveria ter uma flexibilização das editoras também, né? Para atingir esse público, porque muitos seminaristas, eles, malemar, têm condições de ir ao seminário com dinheiro do próprio bolso, com sua condução, entendeu? Então, acho que deveria ter uma flexibilização. Por exemplo, a Igreja Romana, infelizmente, eu digo, eles investem no seminarista de uma forma assim que você não fica bobo. Sim. Entendeu? Com literatura e tudo, a editora Paulus, o que ela faz pelos seminaristas católicos é uma coisa. Sim. E não deixou de ser uma das grandes editoras do Brasil, né? A visão de investimento no estudante de teologia, né? Isso exatamente. O Rodrigão aqui, ele disse uma coisa interessante, ele falou: além das pregações positivas, outro ponto é a ausência de conteúdo arminiano de qualidade na internet. O site Monergismo, por exemplo, é cheio de artigos e literaturas e é muito antigo. Aqui, aquela questão que a gente estava falando do movimento de teologia reformada, né? Sim. Ele está falando que um dos aspectos é a falta desse conteúdo arminiano de qualidade na internet. Assim, eu não sei se existe conteúdo arminiano de qualidade, não, mas fecha o parênteses da piada, né? Né? Mas falta realmente isso. Falta realmente isso, né? Pastor André Américo está com a gente também. Pastor André, meu amigão, Deus te abençoe, cara. Hugo, boa noite, querido. Deus abençoe você também. Pastor Alexandre, vamos mudar agora. A gente já falou de boa teologia, de teologia da moda. Agora vamos falar de heresia. Vamos falar do que não tem. Tá. Vamos falar de heresia agora. A história da igreja é marcada pelo surgimento de heresias. Sim. Né? Isso é o tempo todo e é fato. E hoje me parece que a coisa continua, né? Sim. Me parece que a coisa continua. Então, a mente humana em relação às heresias, embora as heresias me parece que elas se repetem no decorrer da história, né? Mas elas assumem contornos bem diferentes. Como você analisa o cenário hoje? Quais as grandes heresias dos dias atuais na sua percepção, cara? Olha, a heresia a heresia que eu tenho observado, nós podemos, dentro do cenário evangélico brasileiro, a que eu vejo no momento hoje, a teologia coach, tá? A teologia coach, ela extrai muita coisa da teologia da libertação e da teologia da prosperidade e cria um novo tipo, se eu posso falar, um novo aspecto de humanismo, tá?
mais exacerbado do que era a teologia da libertação e do que é a teologia da prosperidade. Ou seja, no meu ponto de vista, essa teologia do coach, em outras palavras, colocou você como ser humano, num panteão de deuses. Sim. Entendeu? Então, Sim, sim. essa teologia tem angariado, assim como muitos jovens têm seguido a teologia reformada, como nós falamos agora há pouco, essa teologia tem levado muitos jovens a seguir, porque é algo assim que você fica bobo de ver. Só falta os seus expositores aí dizer, ó, olhe para o espelho e você pode afirmar, você é uma divindade assim como é Deus. É o que falta. Que Em outras outras palavras palavras, é é isso. isso que é dito mesmo. É isso. Então, essa teologia hoje eu vejo como uma grande heresia de hoje. E uma coisa, você falando aí e colocando a teologia da prosperidade com a relação bem íntima com essa ideia da teologia coach, me É. parece que faz muito sentido isso mesmo. Porque, Sim, assim, a teologia da prosperidade, ela parece que foi... É o mesmo princípio, né? O homem no centro, e sim, vai mudando o foco, né? Então, quando explodiu a Igreja Universal, o foco era a prosperidade física, era cura, sim. né? É a cura. Então, tipo assim, eu me lembro, eu não era crente nessa época, mas eu me lembro bem das imagens que apareciam na TV, né? Aqueles estádios de futebol lotados e a galera jogando cadeira de roda fora, jogando óculos fora, e no final Sim, eles recolhendo, né? Aquelas coisas. Então, eu me lembro bem disso aí. E aí, o que, que aconteceu? Só que, com o desenvolvimento, com a mudança de cenário, o Edir Macedo, que é um grande especialista, percebeu que tinha uma coisa que o pessoal estava querendo mais do que saúde, que era dinheiro. é dinheiro. E É aí, se você verdade. prestar atenção, né, a Universal mudou o foco. Mudou o foco Né? totalmente. Mudou o foco. Deixou de ser a saúde física e passou a ser o dinheiro. Exatamente. Né? Então, tipo assim, mas a essência é a mesma. Né? Você existe para ser feliz e Deus tem a Sim, obrigação de lhe fazer feliz. A exatamente. essência é essa. Só que a felicidade antes era você ter saúde, receber um milagre, ser exorcizado de um demônio que está em Sim, você. Aí depois muda, e aí o Valdomiro parece que percebeu que isso abriu um nicho para ele, né? Já quando a sim. Universal mudou o foco, porque eles queriam quem tinha mais dinheiro, e quem tem mais dinheiro não quer dinheiro. E aí o Exatamente. Valdomiro começou a atacar aquelas camadas mais populares, Sim. só que aí parece que a teologia coach agora já percebe outra coisa, né? Começou a prosperidade física, depois a prosperidade Sim. material, agora é a prosperidade emocional. Emocional, exatamente. Né? Tanto é, É você estar em paz consigo mesmo, é é você descobrir em você mesmo o caminho da felicidade e da vitória. Louco, né? tanto é, tanto é que um dos seus maiores expoentes aqui no Brasil, recentemente, ele disse, está em rede social, assim, ó, você é o centro de Jesus. Olha, Sim, olha onde ele colocou, olha onde ele coloca o ser. Olha, você, pessoa, você é o centro de Jesus. Olha sim. só a que ponto que chegou a teologia coach. E na verdade, assim, esse rapaz que falou isso aí, ele fala muita coisa absurda, mas me parece que tem um pior do que ele, que é o seu conterrâneo aí de São Caetano, né? Sim, sim. Aqui eu tô a 10 minutos dele aqui, É mesmo. pertinho de casa. Mas, então, o Vitor Azevedo, ele já chutou logo o balde, porque se o cara é inteligente, o cara percebe Sim, que ele não tem como sustentar essa teologia, né, sim, e sustentar a autoridade das escrituras. sim, Se sim, ele é inteligente, ele percebe que isso é impossível. E para ele continuar o seu projeto de poder, ele precisa minar a autoridade das escrituras. E foi isso que ele disse. Ele sim. disse: estão colocando a Bíblia num lugar que ela não deve estar. O pastor Nilber está dizendo o humanismo levado às últimas consequências. É isso mesmo. Exatamente.
Perfeito. É, exatamente. Pastor Alexandre, como é que está o nosso seminário, cara? Essa pandemia aí, acho que pegou a Sim. gente. Como é que está o projeto aí? Como é que estão as coisas? Porque é bom para a gente Olha, aproveitar e fazer uma propaganda, né? Já sim. que a gente está falando de como é importante estudar teologia, de repente, vamos ver isso aí, né? Fazer essa propaganda. E quero já aproveitar também e dar um abraço para minha amiga Carminha, que está nos assistindo. Tá? A Carminha, que fez parte recentemente da diretoria da CBB, é uma figura muito engajada na nossa denominação. Está assistindo aqui. Um abração, Carminha. Mas vai lá. Então, como é que estão as coisas, cara? Como é o projeto aí? Como é que está a nossa perspectiva de futuro com a história dessa pandemia? Olha, até parece uma coisa, né? Porque nós iniciamos bem o ano, né? Nós conseguimos em se tratando de seminário pequeno, o Seminário Teológico Batista do ABC, embora ele tenha uma tradição, ele é um seminário pequeno. Sim. Nós conseguimos aí o maior número de matrícula dos últimos anos, nesse começo de ano, né? Sim. Cerca de 15 matrículas. Só que, de repente, veio o Covid-19. Você Bem fala 15 novas matrículas, né? novas matrículas, né? Sim. O Além restante é da galera que já rematrícula, estava antes e continuou. que fizeram a rematrícula, né? Isso. Só que, quando veio o Covid-19, a ordem da quarentena, etc., evidentemente nós cancelamos as aulas presenciais e passamos a fazer à distância. Sim. Os nossos professores, assim, se desdobraram ao máximo e, graças a Deus, os alunos responderam à altura, tá? E nesse próximo semestre, nós já vamos atuar no EAD. Legal. Já estamos anunciando a matrícula do nosso Seminário Teológico Batista, do ABC, no EAD. Então, quem tem o chamado e o interesse de estudar essa teologia que estamos falando aqui hoje, essa teologia bíblica, entre em contato no nosso WhatsApp ou telefone 4436-6836. 4436-6836. Nosso Seminário Teológico Batista do ABC, ele é um seminário que ele aplica uma teologia bíblica, ok? E uma teologia que vai de encontro com a palavra de Deus. E eu quero aproveitar, pessoal, também para fazer uma propaganda nessa questão, além do nosso seminário. O nosso seminário está fechando uma parceria, porque, pastor Alexandre, eu ainda nem passei essa informação para você, você também vai receber a informação agora. Saiu a portaria da teologia em EAD da Faculdade da Cidade Viva, tá? Maravilha! Exatamente, graças a Deus. Então, queridos, o nosso seminário do ABC, ele está fechando uma parceria com a Faculdade Internacional Cidade Viva, que é hoje referência em matéria holística de igreja, de educação, sensacional, tá? É só essa parte que saiu a portaria que o pastor Alexandre está sabendo agora, tá? Da parceria, ele já sabia, que a gente já costurou isso bem antes. Mas nós vamos ter uma parceria que vamos oferecer curso de teologia em EAD reconhecido pelo MEC, tá? Sim. Então, quando passar a pandemia, nós vamos voltar a oferecer nosso curso presencial, naturalmente, porque nós entendemos que tem pessoas que as aulas presenciais elas são insubstituíveis, sim. Mas algumas pessoas não têm como fazer um curso presencial, precisa de um curso à distância. E nós vamos oferecer o curso de teologia reconhecido pelo MEC em EAD. O nosso seminário vai se tornar um polo desse curso à distância da Faculdade Cidade Viva. Então, você que quer fazer um curso de teologia, quer ter um diploma reconhecido pelo MEC, não tem, quer ter, vai ser a sua oportunidade de fazer uma coisa tranquila, dentro de casa. Certamente vai ser abençoador demais. Tá? Maravilha. E, pessoal, vamos explorar o pastor Alexandre, pô. Põe aí uma pergunta aí, daquela bem difícil assim, para aperrear o homem aí, pelo amor de Deus. Pastor Alexandre é acostumado a aperrear os candidatos no concílio aqui.
Eu queria ver se ele se aperreava um pouquinho também. É, é... Pastor Alexandre, Oi. assim, de maneira geral, além da escatologia que a gente já comentou sobre isso, né? Que, que, que doutrina você percebe que a igreja precisava trabalhar mais? Na sua leitura, e eu faço essa pergunta muito tranquilo para você, justamente por essa liberdade que você tem de migrar pelas igrejas. O que é que você nota que está faltando mais ser ensinado nas igrejas a nível de teologia, cara? Você sente que há essa carência de ensino teológico, né? Que doutrinas específicas? O que é? Faz uma leitura aí para gente. Olha, lamentavelmente, eu tenho observado nas igrejas que na área da soteriologia, os membros da igreja, eu não digo que eles estão patinando, eles não sabem quase nada da soteriologia. Só sabem o termo aceitar Jesus. Natureza de Deus. Não sabem nada quase. Não sabem. Olha, é algo assim que eu tenho contato com certos tipos de pessoa e, tipo assim, as perguntas que elas me fazem, assim, e quando você fala, por exemplo, quando você ensina algo sobre a eternidade de Cristo, a divindade de Cristo, os caras não sabem, meu, que isso? Eu estou falando das nossas igrejas. Sim, sim. Aí eu vou perguntar para, né, trocar ideia com alguns pastores, mas aqui não existe nem mais escola bíblica dominical. Nós abolimos. Estou falando de igreja batista. Não tem mais igreja Sim. escola bíblica dominical. Entendeu? Então, eu acho que a igreja, ela precisava, assim, de um, sabe, de um, que passasse o redemoinho teológico nela, assim, que fizesse com que as pessoas aprendessem de fato, porque tá difícil, tá? As igrejas mais tradicionais, assim eu digo, como o PIB de Mauá e outras igrejas que são igrejas que, de fato, ensinam seus membros e os membros sabem os princípios básicos e fundamentais, mas boa parte das igrejas não. Cristologia, teontologia, soteriologia, não sabem nada. Sim. Show, nada. Nada. Sim. Infelizmente. Sim. Triste isso. E o pior é que as seitas, né? As seitas ensinando a mentira têm um rigor doutrinário incrível, né? Exatamente. O cara não pode ser membro daí, não tem como ser de fato parte daquilo sem passar por um currículo de ensino bem elaborado, né? As pessoas que seguem a mentira estão muito bem instruídos acerca da mentira. E os que Exatamente. seguem a verdade, de fato, patinam. É por isso que quando um testemunho de Jeová bate na porta, né? Quando dá de cara com o adventista defendendo o sabatismo aí, e aí Sim. resultado, e aí o cara se abestalha. Exatamente. Se abestalha mesmo pela falta de ensino. Sim. Pois é. Ó, o pastor Nilba está fazendo uma pergunta. Para adolescente, seria tranquilo ensinar teologia pesada? Olha, eu digo não pesada, né? Mas o substancial, né? Porque eu creio que a teologia pesada em si, acho que ainda não é o momento de trabalhar com adolescente ainda que está em formação não definida, né? Ou seja, a formação cognitiva, né? Mas uma teologia do ponto de vista básico, fundamental, sim. É. Seguindo o mesmo sistema, por exemplo, da área da educação. A área da educação, por exemplo, você pega um adolescente que está no ensino fundamental, certo? Entre a quinta e a nona série, ou oitava série. Você não vai dar a matemática do terceiro ano do ensino médio para um adolescente que está, no quinto, sexto ano do ensino fundamental.
Até por Sim. causa da formação cognitiva. Não tem como ainda o cara ruminar aquilo, entendeu? Mas, do ponto de vista básico, sim. Sem nenhuma É, sombra de dúvida. olha aí, pastor Nilber, a pergunta do Francisco. O que é teologia pesada? Eu acho que você precisa me explicar isso realmente, né? Porque, assim, parece que o pastor Alexandre fez um paralelo muito feliz aí. Porque se você parar para pensar, a matemática do ensino fundamental é a mesma matemática do ensino médio, só que a do ensino médio tem mais elementos, Exatamente. né? Tem mais elementos. Então, parece que uma construção com mais elementos é significativa. Tem Exatamente. coisas, tem coisas que, na minha leitura, o crente, em geral, não vai ter condições de lidar com elas nunca. Sim, Que fica mais para o ambiente do cara que é o estudioso. sim. Né? O cara chegar, embora, às vezes, de uma maneira mais assim, você termina pincelando. Mas, por exemplo, questões, né, de crítica textual, né? Exatamente. Essa própria questão que eu citei aqui, né? Olha, as fontes que Moisés usou para escrever Gênesis, né? Coisas assim que entram no nível de discussão que, tipo assim, não constrói nada para a vida. Né? Sim. Só constrói para o ambiente realmente do academicismo. Mas, tipo, tem muitas coisas que são profundas, que são difíceis e constrói para a vida. Então, por exemplo, o grande desafio, o problema do mal. Você não pode esperar o cara ser adulto para trabalhar sobre o problema do mal. Mas você precisa encontrar uma maneira de abordar o problema do mal para a criança, encontrar outra maneira para abordar o problema do mal para os adolescentes, depois Exatamente. abordar o problema do mal para a juventude, depois abordar o problema do mal para os adultos, né? Mas precisa se tratar desse assunto, né? O pastor Nil está dizendo que normalmente é muito superficial o que é passado para os adolescentes. É que normalmente, na verdade, está fazendo uma observação. Cara, eu tenho uma leitura dos adolescentes, bicho. Eu digo isso porque eu trabalhei 10 anos com essa galera. Eu fui pastor de adolescentes por 10 anos. Cara, os adolescentes são os grandes teólogos da igreja. Essa é a leitura que eu tenho. Eu sempre disse isso. Porque eles têm coragem de fazer as perguntas que o velho já não tem mais coragem de fazer. Porque o velho descobriu que não tem resposta para elas e entendeu que ficar pensando nisso vai só endoidar a cabeça, ele decidiu deixar para lá. Mas o adolescente está em plena construção, então ele não tem medo, né, de fazer isso. O Sim. Emerson pergunta, ele fala aqui, eu já ouvi pastor Batista em escola dominical dizer que não é bom os membros terem conhecimento, pois Deus cobraria deles se falhasse. Misericórdia! Meu Deus do céu. Aí é O, ruim. é, o Francisco está dizendo, para a escola dominical, teologia bíblica ou sistemática? As duas. Sim, As duas. As duas. concordo, As duas. concordo, as duas. Né? Tem espaço para isso. Tem, Outra com questão certeza. também, pastor Alexandre, além da falta da escola bíblica, isso é uma leitura que eu fiz no meu tempo de seminário, que eu comecei a Certo. perceber. Além da escola bíblica, da carência da escola bíblica, da falta da escola bíblica, existe um outro fator muito sério. É a cultura do culto para o visitante. Sim. Né? Isso é uma coisa que se criou nos batistas, né? Domingo de manhã é o culto para a igreja, um culto mais Sim. doutrinário. Domingo à noite é o culto para o visitante. Aí qual era o problema? O culto da manhã não dava ninguém, porque o povo estava dormindo. O público em massa dos crentes no domingo à noite e ficavam os crentes bebendo a mesma aguinha com açúcar todo domingo. Todo domingo à noite, verdade. Verdade. Né? Então Aí não parece que dá. esse é outro fenômeno aí, né? Cara, É. E sendo que a boa teologia, ela pode ser pregada domingo à noite, sem nenhuma sombra de dúvida, principalmente no contexto. Eu acho assim, ó, para um culto de domingo à noite, um casamento perfeito. Pregação expositiva casada com boa teologia. Só tem que dar bons resultados, tanto de conversão, como
de crentes já que estão há tempo na igreja para aplicar aquilo em suas vidas. Entendeu? Tem um pastor amigo meu lá de Natal chamado Celso Adriano, que é outro cara bem cabeça, muito estudioso. Sim. Que ele diz o seguinte, ele tem uma máxima, ele diz o seguinte, ele diz que bode come comida de ovelha, mas ovelha não come comida de bode. Então, ele foi um dos caras que contribuiu para ampliar a minha visão nesse sentido. Cara, Entendi, você pega a entendi. Bíblia, velho. A Bíblia vai servir para o crente, vai servir para o de fora. Com certeza. Né? Então, todo o texto da Bíblia ele é, ao mesmo tempo, doutrinário e evangelístico. Porque Sem nossa Cristo é o dúvida. fio condutor da Bíblia inteira. Exatamente. E ainda mais se a pregação for expositiva ainda, fantástico. Exatamente. Pastor Alexandre, cara, muito obrigado, cara. Oh, eu que te agradeço. Te abençoa demais. Obrigado, Deus, porque deu certo agora. Amém. Tá, queridos? Então, se você quer estudar teologia, procure o seminário do ABC, recomendadíssimo. Eu, como pastor de igreja, não envio para outro lugar. Só envio para lá. Já avisei meus vocacionados. Só envio para lá. Tá entendendo? Porque é um seminário abençoado ortodoxo. Pastor Alexandre, Amém. beijão. Muito obrigado mesmo, gente. Eu que Um agradeço a abraço você. grande. Fiquem todos com Deus aí, tá? E aí vai que a gente persiga amando o Senhor e estudando. Fiquem Amém. com Deus.